achou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos, como também lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para se informar de como Esther passava e do que lhe sucederia. Vamos estar orando. Amém. Glória a Deus. Senhor meu Deus, obrigado, Pai, porque pela sua graça eu estou aqui. Eu sou pó e vou voltar para o pó, Senhor. Glória a Deus, Sou aleluia, pobre e miserável Jesus. pecador. Paulo dizia que dentre os pecadores ele era o pior. Só que é porque ele não me conhecia. Eu sou o pior. Necessito da tua graça, Senhor. Aleluia, Me Jesus. ajuda, me usa, da sabedoria e entendimento. Fala com o teu povo através da tua palavra e através da minha vida, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Glória a nossas Deus, falhas, em nome de Jesus. nosso agir, nosso falar, nossos pensamentos. Perdoa, Senhor meu Deus, minhas intenções. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Na ordem canônica da Bíblia, Esther é um livro que vem depois de Neemias e depois de Esdras. Porém, Esdras e Neemias acontecem depois de Esther. A história de Esther se passa no período do exílio, dentro dos 70 anos, quando o rei Nabucodonosor levou o povo cativo para a Babilônia. Só que nessa época aqui, a Babilônia já não existia porque ela tinha sido dominada pelos persas. E no ano terceiro ano do reinado do rei Assuero, ou também o rei Xerxes, ele decidiu fazer um convite, uma festa, para mostrar para o povo a glória e as riquezas do seu reino. Então ele fez um convite a todos os servos dos príncipes, e essa festa durou 180 dias, 6 meses. E então, ainda não satisfeito, este rei ele vai estender a festa por mais 7 dias. E agora ele vai fazer um convite para todas as pessoas que estão ali em Suzã, na fortaleza de Suzã. E então, no 7º dia de festa, o rei manda seus eunucos, 7 eunucos, chamarem a rainha Vashti para comparecer diante da presença do rei. Porém, ela também estava dando banquete para as mulheres ali da casa real, e ela se recusou a ir comparecer diante do rei. Então o rei ele se acendeu em fúria e ira, e ele perguntou aos sábios que estavam ali o que diante da lei, o que segundo a lei se deveria fazer com a rainha por ela ter desobedecido ao rei. E então um dos sábios, chamado Memucã, ele disse: a rainha não só pecou contra o rei, ela pecou contra todos os servos, os príncipes e todo o povo de todas as províncias que o rei reina. E essa notícia ela vai acabar se espalhando, e aí quando todas as mulheres souberem que a rainha não compareceu diante do rei, as mulheres vão começar a desonrar os maridos. Se o rei achar uma boa ideia, vamos fazer uma lei, faça-se uma lei, dizendo que a rainha não comparecerá mais diante da tua presença, e que o reino dela será dado a outra companheira que será melhor que ela. E assim as mulheres terão temor e elas darão honra aos seus maridos. E o rei, ele gostou dessa ideia. Então enviaram carta a todas as províncias do rei, de acordo com cada língua, com essa lei. E uma coisa que me chama a atenção aqui é que, assim como a rainha, ela não quis comparecer diante do rei e ela perdeu o reino dela, que foi dado a outras pessoas, a outra pessoa, assim também aconteceu com Jesus. Jesus ele veio para os judeus, para o povo de Israel. Porém, em Romanos 11 diz que o povo rejeitou Jesus. Então, nós, pelo povo ter rejeitado Jesus, nós fomos enxertados nele. Glória a Deus! Então, nós só Aleluia, temos hoje Jesus. a oportunidade de estar aqui. Nós só fomos alcançados pela graça de Deus, porque os judeus se rejeitaram. Então, o reino de Deus foi dado a nós, porque os judeus rejeitaram. Glória a Deus. E então, quando essas coisas se passaram, o rei já estava tranquilo. Então os jovens que serviam o rei ali disseram: busquem para o rei mulheres formosas, virgens, na fortaleza de Suzã. Aleluia, Jesus. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, e rei no lugar de Vashti. E o rei gostou da ideia, então havia, a parte de nós judeu, na fortaleza
Suzã que havia vindo junto com o povo no exílio, quando Nabucodonosor trouxe o povo no cativeiro. E então, este homem, chamado Mardoqueu, ou Mordecai, ele tinha uma prima que ele criou como sua filha, chamada Esther. Que, na verdade, o nome dela em hebraico é Hadassah. Porém, ela não podia revelar para o povo persa que ela era judia. Então, o mesmo nome dela na língua dos persas era Esther. Então, trocou o nome dela para Esther. E então, a moça apareceu, ela foi levada junto lá com as moças para ver quem reinaria no lugar de Vasti. E então, ela apareceu formosa aos olhos de Hegai, que era o guarda lá que estava com as mulheres, e ela tomou lugar de privilégio. Ela foi separada ali das demais. Ela ficou no melhor lugar da casa real, junto com mulheres, que tem o eu, não fala mais eu, que sejam servas, para servirem ela. E então ela ficou ali separada. E durante um ano, demorou um ano para todas as mulheres serem embelezadas, perfumadas, para aparecer diante do rei. Então, durante 6 meses eram com óleo mirra, e depois outros 6 meses eram com as coisas para a purificação das mulheres. E então, entrava uma por uma diante do rei, e quando chegou Esther diante do rei, o rei se apaixonou por Esther, e ele escolheu ela. Então, Mardoqueu, ele passeava todos os dias lá na frente lá do palácio, para saber o que acontecia. E certo dia ele se assentou à porta, e ele ouviu 2 eunucos, que eram guardas ali, conspirando matar o rei. E então ele fez Esther ficar sabendo disso. Esther contou para o rei. Eles investigaram para saber se era verdade, e era verdade. Então esses 2 eunucos morreram enforcados. E então o rei mandou, diante do rei foi escrito essa história nas crônicas dos médias e dos persas, que era um livro onde eles escreviam os acontecimentos. E aí foi escrito isso perante o rei. E então, depois dessas coisas, o rei Assuero exaltou um homem, ele escolheu um homem para ser o segundo maior depois dele. E esse homem chamava Amã. Era um homem orgulhoso, arrogante. E o interessante também aqui é que lá em 1 Samuel, se não me engano, nós vemos que Deus havia mandado Samuel falar para Saul para ele exterminar os amalequitas, acabar com tudo, matar os homens, as mulheres, as crianças, os animais. Porém, ele não matou os animais que eram bons, e não matou o rei, que era o rei Agag. E aqui tem o descendente de Agag, que era esse Amã. Então muitas vezes Deus manda a gente tirar algo da nossa vida, e a gente não tira, a gente acha que não vai ter problema. Só que lá na frente isso gera um problema. Glória a Deus! Se o rei Agag tivesse morrido lá, se Saul tivesse obedecido a Deus, não existiria esse homem aqui. Deus. Orgulhoso e soberbo, que era Amã, descendente. Então, uma coisa lá atrás que precisava ser arrancada e não foi, lá na frente gerou uma consequência, uma coisa pior. Glória a Jesus! E então, todos os servos do rei se prostravam diante desse homem, Amã. Porém, Mardoqueu ele não se prostrava. E eles ainda perguntavam, por que traspassas o mandato do rei? Então eram como se fosse uma lei, se prostrar de Amã. Porém, Mardoqueu, ele sabia que Mardoqueu era judeu, e mesmo assim, ele não se prostrava. E então Amã, ele se encheu de ira por conta disso, só que ele não quis. Passou longe da cabeça dele a ideia de colocar a mão e matar Mardoqueu. Ele foi tão longe que ele ficou com ódio, não de Mardoqueu, um ódio dos judeus. Ele não quis matar um homem, ele quis exterminar a raça inteira do povo judeu. E então, ele pretende matar todos os judeus, e a Esther, sabendo, ela junto com outras pessoas, oram, jejuam, e então Esther entra à presença do rei e convida ele e Amã para o banquete. E o rei, ele pergunta, qual é a sua petição, qual é o seu requerimento? E então, eles vão nesse banquete, só que Esther, ela fala para eles voltarem no outro dia, no outro banquete, que ela daria para eles dois, e aí ela falaria o que ela queria. E então, naquela noite, entre um banquete e o outro, o rei, ele não estava conseguindo dormir. E então, leram as crônicas diante do rei, justamente na parte que falava, a parte de que Mardoqueu tinha feito, que tinha salvado a vida do rei. E o rei, ele pergunta, o que eu fiz para honrar este homem que salvou a minha vida? Eles falaram, o rei não fez nada. E então, naquela hora, tinha alguém no pátio,
do palácio e o rei perguntou, quem está no pátio? E Aleluia, ele disse, Jesus. "É Glória a Amã que está no Deus. pátio." Então ele falou, mande quem? E ele entrou. E então o rei, ele pergunta para Amã, o que você faria? Qual a ideia que você dá para me fazer para uma pessoa a quem eu me agrada, que eu quero honrar? E aí Amã, todo orgulhoso, falou, ele pensou, né? O rei está falando de mim, ele vai fazer uma coisa para me honrar. E aí ele deu a ideia, ele falou, vista nesse homem as vestes do rei, coloque nesse homem a coroa do rei, e pegue o cavalo do rei, monte esse homem sobre o cavalo do rei e passe pela rua da cidade e chame este homem a cavalo e gritando. Assim o rei faz com aquele que ele quer honrar. E então, Glória a Deus. Aleluia. Amã, pensando que era com ele, o rei pega e fala. Então você vai pegar e vai fazer isso, tudo que você acabou de falar, você vai pegar e fazer com Mardoqueu de novo. Glória a Deus. Aleluia, E é incrível, Jesus. assim, a gente para ver um pouco do... Não sei se a palavra é certa para usar essa sarcasmo. Porque Deus, ele tem senso de humor. Então, ele, para humilhar aquele que se exalta, Deus humilha. Então, é engraçado que justamente Deus usa essa tática, essa técnica. Ele usa a pessoa que está exaltada e quer humilhar aquela que quer humilhar, Deus usa para humilhar. Ele reverte a situação. E é por isso que diz aqui, hoje lá, depois disso aqui, surgiu a festa do Purim. E até hoje lá em Israel, eles comemoram essa festa. Toda vez que eles leem, né, o livro de Esther, e toda vez que aparece essa parte sobre Amã, as crianças lá, elas começam a dar risada, fazem aquele negócio com a boca lá. Isso, e eles ficam zombando desse nome. E ficou marcado, né? Deus, ele deixa marcar mesmo, pra gente sempre lembrar. Tanto o que é bom, e a pessoa que é boa não é esquecida. Aquela que é ruim, que acontece coisas no final, também não é esquecida. E então, eles voltam, o rei e Amã, naquele dia, para o segundo banquete. E Esther, ela fala assim, o rei pergunta, qual é essa petição? Qual é essa requerimento? E ela fala, eu e meu povo estamos vendidos para sermos mortos. E se fosse apenas como escravos, eu não ia atormentar o rei, porque ia ser pouca coisa. Só que é para a gente ser morto. Então o rei perguntou, quem é o homem que quer fazer isso? Quem é o homem que quer matar o seu povo? E então a Esther falou, este homem, Amã, é que quer fazer isso. Então o rei, nervoso naquela hora, ele saiu da mesa e foi para fora do pátio. Creio eu que para entender melhor o que estava acontecendo, sabe? Para tomar uma arma. E então, quando ele volta, Amã, antes dele voltar, Amã, ele sabia que ele ia morrer. Então ele começa a implorar para a rainha Esther fazer alguma coisa para salvar a vida dele. Só que o engraçado também aqui é que quando o rei volta e entra lá, ele vê Amã prostrado em cima de Esther, na cama lá do rei, sofá real, e ela estava lá e ele prostrado em cima dela. E o rei vê aquilo e aí ele já entra, nervoso. Já vê aquilo lá e ele ainda pergunta, ainda na minha frente você quer abusar da rainha, da minha esposa? E então na hora que o rei terminou de falar aquilo, os servos, perdão, Aleluia, Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. entrou aqui, na hora que ele falou isso, cobriram o rosto de Amã. Então já entraram no servo do rei e já cobriram o rosto dele. E então Arbona, um dos eunucos que serviu antes do rei, ele disse, Amã mandou construir uma forca de 50 côvados de altura, se não me engano, seriam 25 metros de altura. E ele falou que Amã tinha mandado construir essa forca para matar Mardoqueu. E então o rei falou, pegue essa forca e enforque Amã nela. Ou seja, mais uma vez, Amã tinha construído aquela forca para outra pessoa e ele mesmo foi enforcado nela. E então, ainda não termina aqui. Quando acontece isso com alguém, ainda aquilo que era aquela pessoa ainda fica para outra pessoa. Então, além de ter sido morto, porque ele construiu para outra pessoa, tudo que era dele, a casa dele, os bens dele, foi dado a Esther. E Esther passou essas coisas para Mardoqueu, e Mardoqueu passou a morar naquela casa, que era de Amã. Então, uma coisa que chama bastante atenção aqui é que, em momento algum do livro de Esther, do início ao fim, não aparece explícito o nome de Deus, não aparece em momento algum. Deus isso, Deus aquilo. Mas nós sabemos, nós vemos do início ao fim Deus agindo através de Esther. Glória a Deus. Então, uma coisa que dá para tirar disso, para a gente entender, é que Deus,
A gente muitas vezes quer ter contato direto com Deus, quer ver Deus agindo diretamente nas vidas. Mas na Bíblia a gente vê Deus agindo através das pessoas. Então a gente tem que ficar atento, porque às vezes a gente não está vendo Deus agindo. Só que Ele está agindo ali por trás, e muitas vezes, quando Ele vier até nós, Ele vai vir através de alguém. Então a gente tem que ficar atento às pessoas que são nossos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É Aleluia, verdade, glória a Pai. Deus. E outra coisa é que Deus, Ele salvou o povo inteiro, o povo judeu inteiro, usando, além de usar uma pessoa só, Ele usou uma mulher. Então a gente vê a influência da mulher. Assim como a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo por um homem. Porém a gente sabe que quem induziu Adão a comer o fruto foi Eva. Então a mulher em si, ela tem influência. E então Esther, ela era uma mulher bonita e influente. E como o pastor já disse, também não foi na que eu ouvi, lá Martim, ele falou uma vez que uma mulher cheia de Deus, ela pode tudo. Uma mulher cheia de Deus, ela pode ganhar sua família. Glória a Ela Deus. pode ganhar sua casa, seus filhos, seu marido. Aleluia. Uma mulher cheia de Deus, a gente vê quem ora mais, homem ou mulher? A mulher. Quem busca mais a Deus? Quem é mais cheio de Deus? Homem ou mulher? A mulher. Quem glorifica mais a Deus? Quando está na igreja, os homens ficam tudo lá assim, quietos, em sono, e as mulheres glorificam. Então, as mulheres geralmente, a gente vê que as mulheres é mais cheias de Deus do que os homens. Glória a Não que os Deus. homens não sejam, as mulheres mais. E uma Aleluia. mulher, se Deus, a palavra já diz, agindo Deus, quem impedirá? Glória a Deus. Imagina Deus usando uma mulher. Se a mulher já Aleluia, Jesus. Glória a Deus. o poder. Então, uma mulher cheia de Deus pode muito. Outra coisa que nós vemos é que Deus lhe salvou o povo inteiro usando uma mulher, porque a mulher ela é influente. E quando Esther denuncia Amã, ela faz primeiro um banquete e depois ela faz outro. Ela já não fala mal, porque ela estava naquele período de jejum. Ou seja, ela estava esperando o momento certo para agir. Então, muitas vezes a gente age na hora ali, a gente tem que saber esperar o momento certo. Ela fez o primeiro banquete para ver como seria. Depois ela fez o segundo. Dentro de um para o outro que Deus fez. Primeiro, o rei perdesse o sono para que fosse lida a crônica que a gente lê, porque isso tudo que aconteceu lá. Então, a gente tem que saber esperar o tempo certo de agir e temos que ser guiados, conduzidos por Deus. Ela estava fazendo assim também a gente muitas vezes quer agir, quer fazer algo, mas a gente não coloca Deus na frente. Então, É verdade, Deus. quero estar convidando vocês para fazer uma oração, se coloca de pé. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tem um louvor que diz assim que quando Deus fica em silêncio é porque está trabalhando. Aqui também, quando nós vimos aqui, Deus, em momento algum nós vemos Deus agindo, mas não vemos o nome de Deus. Nas nossas vidas também a gente acha que Deus está em silêncio, a gente não vê Deus em momento algum. Mas se nós não vemos, é justamente porque Ele está trabalhando. Aleluia. Aleluia, Glória a Deus. Jesus. Estamos Aleluia. fazendo uma oração. Senhor meu Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado, Deus. Eu creio que eu tenho muito a melhorar ainda. Mas obrigado por. Aleluia, Jesus. Usa teu servo cada vez mais. Obrigado por essa palavra. Pelo que o Senhor falou ao nosso Obrigada, coração. Senhor, por cada vida que aqui Senhor, nos está, ajuda pelas nossas a vidas, sermos Senhor Jesus. Nós, homens, como Mardoqueu, e as mulheres Faça de como nós Esther, conforme tu ajuda-nos, queres. Senhor, a sermos assim como Tarde, Esther. Senhor, em nome de Jesus. Através dela, o Senhor vai salvar o povo inteiro. E assim também, através de nós, o Senhor venha salvar todos que estão indo fora. Que Aleluia. através de nós, Em nome de o Jesus, Senhor venha Senhor. salvar as pessoas que estão aí no mundo. Para a Em nome de glória do Jesus, teu nós nome, te Senhor. pedimos e te agradecemos. Obrigado, Deus, por este culto, porque o Senhor tem falado conosco do início até do início ao fim do culto. O Senhor tem falado conosco. Te agradeço pela oportunidade, Senhor, de estar aqui. Agradeço aos irmãos, eu devia agradecer antes, esqueci. Agradeço aos irmãos, agradeço ao pastor John. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui. Amém? Amém. Está passando antes. Tem alguém aqui em nosso meio que ainda não aceitou e quer aceitar Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Tem alguém em nosso meio que ainda não aceitou e quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tem alguém em nosso meio, por algum motivo, se afastou da presença de Deus, e quer voltar hoje, reconciliar com Cristo?
de fazer aliança com o Senhor. Deus Aleluia, tremendo, glória a Deus. glória a Glória a Deus. Deus. Amém. Vou estar passando então para o pastor para ele dar bênção apostólica. Amém? Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pode Deus encerrar. está dando uma bênção apostólica. Deus abençoe o Ederson em nome de Jesus. Ainda tem todo janeiro ainda em nome do Senhor Jesus.